Hoje, embarcaremos em uma jornada para conhecer a história de Urias, o Hitita, um personagem secundário nas páginas da Bíblia. Urias era um soldado de elite no exército do rei Davi de Israel e, curiosamente, ele era casado com Batseba, filha de Eliã. A reviravolta nessa história ocorre quando Davi, enquanto Urias estava servindo no exército no exterior, avistou Batseba tomando banho no pátio de sua casa a partir do telhado de seu palácio. Davi foi tomado pela luxúria e chamou Batseba para encontrá-lo, resultando em uma relação íntima que a deixou grávida. Para encobrir seus atos, Davi tomou uma medida drástica. Ele chamou Urias de volta da guerra, na esperança de que ele tivesse relações com sua esposa e assim parecesse que a criança fosse de Urias. No entanto, Urias se recusou a visitar sua esposa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Então Davi bolou um plano para a morte de Urias, ordenando que seus companheiros o abandonassem no meio da batalha, o que levou à sua morte nas mãos do exército inimigo. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua 8ª esposa. O nome de Urias tem origem hebraica e possui um significado profundo, que faz referência a "O Senhor é a minha luz", estabelecendo uma conexão com a divindade. A origem de Urias é um tópico debatido no Talmud, com 2 principais opiniões. Uma delas sugere que ele poderia ter se convertido ao judaísmo, tornando-se parte da comunidade judaica. A outra opinião é que, embora ele tivesse entre os hititas, ainda era considerado um hitita, mesmo que tenha nascido judeu. Independentemente de sua origem, é importante observar que ele não faz parte da nação hitita, já que teria sido proibido de se casar com Batseba se fosse um gentio. Urias faz parte dos poderosos homens de Davi, um grupo de guerreiros de elite que desempenhou um papel crucial em sua história. Inicialmente eles eram 37, mas o grupo se expandiu para cerca de 80 guerreiros. Esses homens eram leais seguidores de Davi desde seus tempos de fuga do rei Saul, lutando ao lado dele. Urias, como mencionado anteriormente, tinha uma relação próxima com Davi, vivendo próximo ao palácio e ocupando uma posição destacada como um dos poderosos homens na linha de frente das batalhas. Sua proximidade com Davi se tornaria fundamental em um evento significativo na história de Davi. Urias estava tão perto da ação que permitiu a Davi formular e executar seu plano. Quando Davi avistou Batseba, Urias estava servindo no exército e o trágico aconteceu. Davi elaborou um plano para encobrir seu adultério e, sugerindo a Urias que fosse para casa e passasse tempo com sua esposa na esperança de que a criança que Batseba esperava pudesse ser atribuída a Urias. No entanto, Urias recusou-se a ver sua esposa enquanto seus companheiros estavam em meio a uma batalha, agindo com honra e disciplina. Davi percebeu que Urias não cederia e isso levou a uma decisão terrível. Ele escreveu uma carta para o seu comandante Joabe, instruindo-o a colocar Urias na frente de batalha e ordenando que os outros soldados se afastassem dele, deixando Urias vulnerável aos inimigos. O resultado foi a morte de Urias nas mãos dos soldados inimigos. Embora Urias fosse reconhecido como um dos poderosos homens de Davi, é interessante notar que ele se referiu a Joabe como meu senhor ou comandante, não a Davi. Joabe era conhecido por ser um estrategista militar implacável e sua influência era poderosa. Isso nos leva a especular que Davi talvez tenha percebido uma ameaça política mais profunda
relacionada ao envolvimento de Joabe com Batseba. Após a morte de Urias, o profeta Natã confrontou corajosamente Davi. Natã começou contando uma parábola sobre um homem rico e um homem pobre, expondo a hipocrisia de Davi ao comparar suas ações com as do homem rico injustamente tomando a ovelha do homem pobre. Natã revelou que Davi era o homem rico na história, que havia tomado injustamente a esposa de Urias. Essa abordagem de Natã tocou profundamente o coração de Davi, fazendo-o perceber a gravidade do seu pecado. Após ouvir a parábola, Davi ficou furioso e declarou que o homem na história merecia morrer. Natã então revelou a verdade a Davi, apontando diretamente para seus pecados de adultério e trama para matar Urias. Davi foi confrontado por seus erros e, após uma mensagem poderosa de Natã, ele percebeu que tinha se desviado do caminho correto. Urias morreu sem saber que estava sendo traído por alguém que ele admirava e que era temente a Deus. Davi acreditava que seu pecado estava encoberto, mas não conseguiu escondê-lo de Deus. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi, relembrando de como Deus havia escolhido como rei, libertando de seus inimigos e o abençoando. Mesmo com todas as realizações de Davi, seu pecado não passou desapercebido. Deus anunciou que a espada nunca se afastaria de sua casa e suas mulheres seriam tomadas por outros publicamente. O primeiro filho de Batseba morreu após seu nascimento, e a história da família de Davi foi marcada por tragédias. Um dos seus próprios filhos, Absalão, tomou suas esposas publicamente, cumprindo a palavra de Deus. A história de Urias nos lembra que mesmo as pessoas consideradas justas podem cometer erros graves. Ela enfatiza que nada pode ser escondido dos olhos de Deus e que todos, independentemente de suas realizações, estão sujeitos às consequências de suas ações. A história de Davi e Batseba também não terminou por aí. Eles tiveram outro filho, Salomão, conhecido por sua sabedoria. Essa parte da história de Davi é marcada pelas consequências de seus pecados, lembrando-nos de que nossas ações têm repercussões mesmo quando somos reis. No entanto, também nos mostra que há espaço para a redenção e um futuro brilhante. Essa história nos mostra que mesmo cometendo erros no decorrer da nossa vida, quando nosso arrependimento é sincero e não cometemos mais o tal erro, Deus é misericordioso para nos perdoar. Isso não significa que estaremos isentos das consequências. Senhor, obrigada por permitir a nossa chegada até aqui. Que teu poder possa permanecer conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.